eu tenho um conceito de vida que eu acho que tem fit cultural, alinhamento de cultura, é mais importante do que capacidade técnica. Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu sou fã do Tite, muito fã. E acho que o Tite ele não está se esforçando para se alinhar culturalmente com o Flamengo. Então, ele tem uma rejeição muito grande da torcida por conta disso. Então, tem mensagens que ele passa, que ele passou no jogo contra o Palmeiras, contra o Botafogo e ontem, que são muito fortes. Pô, ele terminou o jogo ontem, se olhar a escalação, é inacreditável. Assim, tinha 4 zagueiros dentro de campo, um monte de volante, e tomando um amasso, cara, que ele não sabia o que fazer com a bola. Eu não acho que o Flamengo tem um elenco que precisa passar por isso rotineiramente. Por isso que eu estou destacando. Se fosse só ontem, tudo bem. Mas passar por isso em outros momentos, como tem passado, eu não acho que pode acontecer. E aí você vê que isso é da postura e da Mas tu estratégia acha que que o o Tite time. tem que. Tu acha que o Tite. Eu não sei se concordo contigo, não. Tu acha que o Tite tem que mudar o seu jeito de ver futebol porque o Flamengo tem por tradição ser ofensivo, é isso? Eu acho que não é o jeito de ver futebol. Eu acho que nenhum treinador do mundo pode armar o Desculpa, time o de uma jeito de única. aplicar futebol, tu acha que ele tem que mudar por conta do clube? Você acha que o cara tem que ter uma única forma de montar o time? Não, não acho isso. Eu acho que ele tem que ser o que ele achar, independente da camisa. Exemplo. Ah, O maior não, clube. por que isso, Edu? Ou então você não pode trabalhar. Por exemplo, você, enquanto. Pensa você, Edu, você no mercado corporativo. Você entrou Tá. numa empresa que tem uma cultura, tem uma linha de trabalho. Você entrou lá, das duas, ou você se alinha com aquilo, ou você não trabalha ali, pô, não tem jeito. Discordo também, mas vamos lá, fala aí, Kaique. Depois eu Não, falo. ô, Rafa, isso em relação à cultura. Mas tu acha que o Flamengo tem isso bem estabelecido, assim, para oferecer pro treinador que vem? Ou qualquer clube do Brasil? Tô pegando o Flamengo Não, porque é o exemplo da hora. aí Sim, sim, tá. sim, sim. Beleza. Não, aí eu tô 100% contigo, Kaique. A diretoria não tem, o clube com certeza tem. O Flamengo, cara, o Uhum. Flamengo é inacreditável, né? Tinha times medonhos, brigando para não cair, e às vezes ganhava de 1-0, a torcida tava reclamando. É loucura. É uma questão Então, cultural do time que sempre foi assim, não vai se mudar isso. E eu já vi grandes trabalhos no Flamengo serem desvalorizados por isso e trabalhos ruins serem valorizados por mas isso. E tu não aí acha que isso não está encaixado a vencer, não? Exemplo. Bem, eu discordo de ti, tá, Rafa? Só para deixar claro, discordo de ti. Não, porque eu tô falando o seguinte, eu tô tentando pegar o Guardiola para irritar. Guardiola não, vamos pegar o Ancelotti. Cara, o Ancelotti vira e mexe amarrotado. Vira e mexe amarrotado. Sim. Por um time médio, Kaique, pode dar O exemplo aí. Ancelotti no Barcelona, por exemplo, não funcionaria. Então, mas aí não tá ligado a título. Se ganhar, ele vai engolir. Porque, por exemplo, o Real Madrid ganhou a Champions League a retrasada sendo humilhado 6 jogos. Humilhado. A bola não entrou porque o Real Madrid tem impacto com alguma coisa. O Real Madrid jogou bem um jogo contra o Chelsea lá. Vocês lembram Sim, disso? sim, Foi o sim, único sim. jogo que o Real Madrid Mas foi o melhor. Real, Os outros 6 foi esmagado. E a mas bola não entrou. culturalmente o Real Madrid é um time único e exclusivamente focado no resultado. Sempre foi. O Real Madrid é um time focado em vitória. Nunca foi um time vistoso pra caramba. Então, mas tu acha Acontece de ter formações vistosas. se o Ancelotti viesse pro Flamengo, você acharia ruim? Eu? É. Não, eu soltei fogos quando o Tite foi pro Flamengo. Tá maluco? O que eu Então, tô dizendo é que você tem que ter um mínimo de alinhamento de cultura com qualquer lugar que você tá. Senão você vai qual é o estar o alinhamento que tempo. você quer? Que ele fale uma besteira ou outra, que é Flamengo desde criança, que a imprensa cobra isso. Não, você Aí é a massa louco. Você é abraça. maluco? Você é Fala aí, maluco? Kaique. Fala aí, Kaique. Ontem Fala ele aí. falou isso Não, na entrevista, ô, Edu. Ontem ele Falou o falou quê? isso na entrevista, pô. Eu sou flamenguista. Ele falou, pô. Tá de brincadeira, pô. Até ele, cara. Até ele Ah, admite, cara. pô, isso aí é brincadeira. Isso pra mim é até pior. O que eu quero dizer é o seguinte, cara. Eu acho que o Tite deu um passo atrás. O Tite está muito mais Corinthians 2011 do que Corinthians 2015 ou Seleção Brasileira. Não sei se A o seleção Kaique era zero concorda retranca, né? comigo. As pessoas falam um monte de merda. Exatamente, A seleção era zero exatamente, retranca, zero. exatamente. Eu falo isso, falo, pô, o que o Tite tem feito no Flamengo não é o Tite dos últimos anos, dos últimos trabalhos dele. O Tite de 2015 não era isso aí.
Então, assim, eu não consigo entender. Pode ser que ele esteja com dificuldade de implementar um jogo mais ofensivo com esse elenco, e por isso esteja tentando encaixar, ou está com muita dificuldade, e isso está evidente, de encaixar a linha defensiva do Flamengo, porque a linha defensiva da seleção brasileira era um balé, pô. Era um balé. Ela desfilava, coordenado, 100% coordenado. A linha defensiva do Flamengo hoje é toda descoordenada. O tempo todo tem alguém descolado da linha, dando condição, tomando gol. É o segundo gol seguido toda com a bola hora. No segundo pau. Igualzinho o Botafogo. Não, o gol de ontem. Isso acontece toda hora. Vai, Kaique. Fala você, Kaique. Aqui, não. Vou fazer a pergunta para vocês. Dentro disso, vocês acham que ele muda, né, direto da seleção para o clube? Acho que essa mudança é considerável no primeiro emplacar o primeiro trabalho. Isso tem grande impacto? Só para concluir o pensamento. Pô, cara, não sei. Porque ele ganhou mais treino, né? Se o Tite conseguir organizar a seleção brasileira com mudança de peça, invariavelmente mudava. Entrava um, saia outro. O time continuava muitíssimo equilibrado. O Tite era 0 retranqueiro na seleção brasileira. Ué, tanto que o Fred, que ficou taxado pela culpa do gol contra a Croácia, o Fred só faz a ordem do Tite dos 6 anos. Perde a bola, pressiona. Perde, sobe. Perde, sobe. E as pessoas... Até o Ney na hora falou, volta para trás e tal, ali na emoção e tal. Mas a ordem do time todo era perde, pressiona, perde, pressiona. O Fred cumpriu a ordem do Tite. Ele vai, Kaique, te responde, eu acho. Uhum. Não, sim. Eu também não vejo esse Tite... Tudo bem, não é um trabalho análogo ali da seleção brasileira, mas não vejo tão perto assim dessa linha de retrancar, de não primar tanto pela bola. Os gatilhos estão ali, os estímulos estão ali. Tanto do perde-pressiona, que foi mais forte no início do ano. No Carioca isso era muito visível, do Flamengo do perde-pressiona, de tentar ter a bola, de ter a bola. Hoje em dia eu vejo engasgando um pouco, primeiro na primeira fase ali de construção, de saída de bola, essa bola engasgando um pouco para chegar à frente. Então, esse é um problema. Mas eu não sei até que ponto. Nos melhores momentos do time do Tite no Flamengo, ele perde uma peça importante. Eu lembro que o Cebolinha, que vinha sendo até o melhor jogador do Flamengo no ano, ele perde por lesão. O Arrascaeta está tendo mais um ano bem complexo, assim, de ter continuidade, e é um cara que não precisa falar da qualidade dele. Então, até na zaga ali, acho que um período perdeu o Léo Pereira, que era importante também na saída, agora ganha o Ortiz. Então, isso foi combinando para ter um trabalho, às vezes, não tão regular quanto era na seleção. E aí eu vejo mais por esse ponto, não vejo o Tite numa postura assim de retroagir para o que era, ao defender mais baixo e não primar pela bola, não. Acho que os estímulos estão ali, só que não está na crista da onda. Mas aí, só complementando do treinador que o Rafa falou, de cultura e tal, eu via muito futebol por essa perspectiva, de você ter um treinador que, eu tenho a cultura de clube, então eu vou escolher esse treinador a partir do estilo. Mas hoje eu vejo mais, cara, eu tenho a melhor opção de treinador no mercado. Eu não vou escolher esse treinador porque ele não se alinha à cultura do meu clube. Eu tô com o Kaique também. Então isso é uma dúvida que sempre paira sobre mim, de a gente optar por estilo, mas tu tem a melhor opção no mercado, ele quer treinar teu time. Tu recusa? Eu não penso nisso não, tá? Tô deixando claro, assim. Eu repito que, para mim, quando o Tite foi pro Flamengo, era assim, disparado a melhor opção, não só a melhor opção para o momento. Eu acho o Tite melhor que todos que passaram no Flamengo aí. O problema para mim não é esse. O problema é quando você chega numa instituição qualquer uma, e você não se alinha minimamente àquela cultura, a tendência natural é que você vai ter problema. Não tem como. Isso é algo, no meio corporativo, é algo muito mais determinante que os resultados. Existe até uma matriz que eu uso muito, que ela diz o seguinte: se você tem alguém que entrega muito resultado, mas é toda desalinhada na sua cultura, essa pessoa é a primeira que você precisa demitir. Pô. Porque a partir do que você tem resultado, você vira o exemplo. E aí a tendência é que todo mundo passe a te copiar. E aí a sua cultura foi pro lixo. Pô. Entende? É um ponto. Mas, Rafa, então, o que eu quero dizer... O Tite é técnico de massa há muito tempo. A maior identificação do Tite com o clube brasileiro é o Corinthians, porra. Mas o Corinthians tem um estilo de sofrer, beleza. Não só o estilo, Edu. Não só o estilo. É só você olhar uma repercussão.
Pega a repercussão de uma vitória de 1-0, magra, difícil, no jogo que foi amassado do Corinthians e uma do Flamengo. É diferente a cultura. E não tem certo, errado, melhor ou pior. São só diferentes. Entende? Mas E eu não se sei se você não. Porque no final das contas, Edu, o Maracanã e a Neoquímica, elas vão vibrar de acordo com o momento e o apoio e o quanto engajado está a torcida com o trabalho que está sendo feito. Se você não estiver alinhado com aquilo, você vai perder. Não tem como. Você vai perder, que eu digo assim, você vai perder punch, você vai perder força, vai perder o envolvimento da torcida no processo. Então, assim, para mim, minimamente, o Tite... Eu não quero dizer em momento nenhum que o treinador precisa embasar o seu trabalho nisso, pura e simplesmente. Mas desconsiderar isso, na minha opinião, é um erro grave. É um erro de gestão, inclusive. não sei. Fala aí, Kaique, não sei. Eu entendo o que o Rafa quer dizer, mas acho que eu vou por essa linha ainda, porque é até difícil tu estabelecer qual é a cultura do teu próprio torcedor, como é que ele consome o time dele, como é que ele consome o futebol e o quanto isso influencia no todo, assim, falando de Brasil. Talvez pensando em ambientes externos, assim, porque, por exemplo, o quanto um time hoje do Brasil entenderia ser um clube formador, tem alguns exemplos na Europa, assim, quanto o torcedor cederia em prol disso, deixando o resultado de lado, estabelecendo uma cultura mesmo de clube. Entendeu? Então, acho Cara, que isso aí é muito louco. Isso aí é muito louco. Eu estava vendo sobre isso, os times que mais arrecadaram no século aí. Então você tem ali Benfica, Mônaco, uma galera. E que, assim, se você olha a linha do tempo, eles passaram a ganhar menos títulos, ter menos relevância futebolística, né? Menos conquistas e tudo, mas passaram a ser empresas muito mais rentáveis e saudáveis. Sacou? E Mas eu isso é tenho esse isso é ponto, um tema bem grande, tá? Isso é um tema bem grande, muito tá? grande, Pô, veja muito só. grande. A Eu não quero... primeira vez que rolou a SAF, quando o Texas compra o Botafogo, eu fiz um texto sobre isso, está no meu Instagram, quem quiser depois dar uma olhada lá, que eu falo isso. A minha grande preocupação com a SAF no Brasil sempre foi essa. A Porque minha o também. Brasil é o maior celeiro de formação de jogador. O dono que vier aqui entender isso e passar a investir só na formação e esquece o resto, ele vai ficar, em termos financeiros, muito mais feliz que todos os outros. Mas e o clube, e a torcida, e todo o resto, entendeu? Eu tenho dificuldade nisso, Kaique. Eu não consigo me enxergar o Borussia, por exemplo, que vende a beça, eu não consigo. Não consigo. O Benfica vende muito, mas o Benfica mal bem briga no seu solo. Parou de brigar Sim, internacionalmente, claro, de brigar. mas vence em Portugal. Cara, eu não daria bem com isso, não. Cara, tem que lutar pra ganhar, cara. Ninguém. Pois é. É óbvio. Não, então, é isso que eu tô dando exemplo de cultura mesmo de clube, do que o pessoal aceita ou aceitaria, e aí do Flamengo, assim, do que está estabelecido. Eu vejo poucos, óbvio, do clube empresa, a gente tem ali uma linha mais clara, talvez, do que a pessoa quer, igual esse Botafogo, eu pego como exemplo assim, a gente vê o elenco do Botafogo, a gente sabe perfeitamente o que ele quer fazer, para onde ele quer ir, qual futebol ele quer jogar e qual técnico ele vai contratar. Aí tudo bem. Mas no caso do Flamengo, eu não sei se parte de uma linha mais de você pegar o melhor profissional, tanto que o elenco é montado. Sim, o elenco é montado a partir disso. Você tem o melhor jogador em cada posição, é óbvio que não vai ter em todas, mas Claro. o objetivo é muito em direção a isso, entendeu? Aí a cultura parte para isso, seria Vamos isso? lá. Algum clube no Brasil, sem ser o Corinthians, a pergunta do Kaique não fez pro Rafa no início, tem isso enraizado? Porque o Corinthians pode sofrer. Aqui tá tudo certo. Pode sofrer. Tá tudo certo. Tudo certo. Beleza. Tudo certo. Não tem vaia, jogou mal, nada disso. Nada disso. Tá, vamos tomar bolada, beleza. Algum outro tem isso explícito? O Flamengo tem isso? É um time para frente, ponto final? Não sei se tem, não tem. Isso é claro e evidente? Velho. Assim, você conversando com as torcidas, você tem sim as características. Você tem a torcida do Botafogo culturalmente, é uma torcida muito supersticiosa, entendeu? Não. Você tem um monte. Não, claro. Você tem Eu me a refiro ao jogo. característica-chave. Não, eu me refiro ao jogo, a característica do jogo. Sim. Cara, Sim. tirando O o Corinthians... Santos, por exemplo. O Santos, para mim, o junto Santos com o pra frente Flamengo, também, são os dois também. times que culturalmente não aceitam ser defensivos. Mas eu vou falar também. Tá passando um aperto lá. O Carille tem uma rejeição
O Carille tem uma rejeição alta no Santos por isso, cara. Desde Não, antes de estrear. ia falar que também é difícil a gente se basear, acho um pouco superficial a gente falar de ofensivo e defensivo só, em termos de cultura. Igual eu vejo muita entrevista de treinador assim, mais especializado em tática, e uma pergunta que ele sempre recebe é se há entrevista com ele para ser contratado para algum clube. Aí alguns falam que tem poucas, que tem alguns, já tiveram em alguns clubes, mais lá fora, assim, até em mercados aqui da América do Sul. E aí perguntar o que ele quer do jogo. Um treinador, assim, ser ofensivo ou defensivo, há uma distância muito grande de como fazer isso. Pode ser ofensivo dando 3 toques na bola para chegar no gol, outro pode ser ofensivo, igual o Fluminense Fernando Diniz, ou igual o Flamengo do Jorge Jesus, propriamente, de tocar mais a bola, de ter mais a bola. Então, há níveis muito grandes assim para se aprofundar nisso, para criar uma cultura. Muito bom. Ser ofensivo só, eu não sei até que ponto isso marca um time, né? Igual o Flamengo é ofensivo. É óbvio, o Flamengo é um time que hoje tem muito investimento, então se pede dele que tenha a bola, se requer dele que tenha mais a bola, mas como ele vai fazer isso? Ele vai ter mais a bola igual o Botafogo tem, chegando mais rápido ao gol às vezes, ou ele vai ter mais a bola, a mais Fernando Diniz, assim, trabalhando mais ela e esteticamente um jogo diferente. Bom ponto. Mas Sim, o Rafa lembrou bem, acho que Santos e Flamengo tem isso enraizado. Sim. Jogar pra frente, assim. O Santos mais até, tá? O Santos mais. Acho que o Santos é mais simples, límpido. cara. É mais límpido. Pensa comigo, qual time do Brasil estaria em crise, classificado na Copa do Brasil, classificado na Libertadores e em quarto no Brasileiro com um jogo a menos? Mas aí eu acho que é nivelamento de expectativa. Uhum. Eu acho que não tem nada a ver com ataque, não. Eu tenderia a concordar com você se não tivesse visto os flamenguistas com Walter Minhoca e não sei quem, eles brigando do mesmo jeito, exigindo que o time jogasse bola. Não. Eu vi o seguinte: antes era delírio da massa. São os alucinados que acham que, porra, Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Isso aí, essa galera não pode entrar em pauta. Não, isso não pode vir a pauta. Não, cara, mas essa galera, ela só ecoa. Ela ecoa o que a massa... Mas aí é loucura, Rafa. Por exemplo, hoje, um torcedor do Flamengo reclamar... Mas a cultura, de certa forma, Edu, ela é uma loucura coletiva, né? Você pega qualquer cultura. Na maioria das vezes, você não pensa muito sobre ela, você replica ela. Sim. Bom ponto. Entende? Não, mas eu digo o seguinte: hoje é normal alguém como você, que é bastante sóbrio, torcendo o Flamengo e outros tantos, querer que o Flamengo renda mais. Por quê? Um super CT, um time de bilhão, a folha mais cara do país, contratações caras, vendas caras. Hoje faz sentido você querer que o Flamengo vença melhor. Ponto. Nivelamento de expectativa. Os times do Flamengo passado era só loucura. Sabe? Diferente. Isso quer dizer. Sim. Hoje você consegue entender. Cara, estamos jogando mal, tendo um time, estamos tomando a massa de um time que, tem uma folha 1/5 da nossa. Beleza. Só que tem um ponto.